Muito obrigada, presidente Aécio. Gostaria de cumprimentar o ministro, que aqui se apresenta, Braga Neto, os senhores Garnier, aqui pela Marinha, o comandante Paulo Sérgio, do Exército Brasileiro, e o Batista, aqui da FAB, a quem eu reitero toda a minha consideração pelos comandantes, que os conheço, sei da seriedade e o trabalho que eu vi fazerem quando estive tão pouco tempo no Ministério da Defesa. Eu sempre acreditei, presidente Aécio, que defesa não é um assunto, ministro, apenas de interesse ou de domínio dos homens e das mulheres de farda. Defesa é um interesse do país. Defesa tem que ser debatido pela sociedade. Afinal de contas, se trata do interesse nacional, da soberania nacional, da proteção do nosso país. E, nesse sentido, acompanhando essa questão dos livros estratégicos de defesa na casa, eu me incomodo muito da forma como ele tramita. Eu mesma, quando presidi a Comissão de Relações Exteriores, salvo em 2012, 2013, ajudei na construção do livro branco de defesa nacional. E sei a importância desses livros, da Estratégia Nacional de Defesa, da Política Nacional de Defesa e do livro branco de defesa nacional. Então, nesse sentido, junto com o senador Colo e com o deputado Orlando Silva, nós apresentamos o projeto de resolução número 2 do Congresso Nacional, que dispõe sobre o rito especial de tramitação para a apreciação do Congresso Nacional sobre a política de defesa nacional, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional, de que trata o artigo 9 da Lei Complementar 97, de 9 de junho de 1999. E aqui a gente propõe a criação de uma comissão especial para analisar esses documentos, com período, inclusive, porque os que estão aí, salvo engano, vai fazer 2 anos e agora que foi escolhido o relator. Então, isso é muito ruim. Penso que é um péssimo sinal que o parlamento brasileiro dá a um assunto que é tão importante para o país, que é tão importante para a nossa soberania. E, nesse sentido, ministro e comandante, colegas parlamentares, o parlamento tem que fazer audiências públicas, ouvir a sociedade organizada, ouvir a Academia Brasileira, ouvir os interessados no debate sobre a indústria nacional de defesa, na área de ciência e tecnologia, chamar outras personalidades do país para debater o assunto. E somente depois, as audiências públicas necessárias, se faz um pré-relatório, se encaminha de volta ao Executivo para análise e incorporação nos livros, nos documentos de defesa, da proposta construída no Parlamento Brasileiro, ouvindo a sociedade, acrescentando ajustes ao documento oficial. E depois dessa devolução, é que o Parlamento Brasileiro passa a votar. É essa a proposta, que pelos cálculos aqui a comissão especial duraria entre 4 e 6 meses. Com certeza, daria publicidade ao Parlamento Brasileiro sobre a importância desse tema. E, óbvio, não demoraria os 2 anos que eu imagino que está aqui no Parlamento, os livros de defesa que até hoje não foram, de fato, analisados. Então, nesse sentido, elogio o deputado Cláudio Cajado, relator da proposta, que trouxe o debate aqui para esta comissão. Agora, ministro, eu me incomodo muito com algumas questões que estão acontecendo hoje, porque eu compreendo que soberania, até um colega parlamentar aqui, salvo engano, militar, usou a seguinte frase, que é fato: soberania não se negocia, se conquista, se mostra força. E é fato, acho que ninguém discorda disso. Agora, eu sempre aprendi que soberania tem uma relação direta com áreas estratégicas para um país. Eu fico me perguntando se a Alemanha, os Estados Unidos, a China abririam mão de suas empresas de aviação para outros países comprarem. Eu fico me perguntando se a Alemanha, China, Estados Unidos, França abririam mão de sua principal empresa de energia,
de petróleo e gás, porque isso é soberania. Assim como terras, que têm uma relação direta com a alimentação, é soberania. Água é soberania. Petróleo e gás, energia é soberania. Aviação é soberania. Como é que nós estamos falando em abrir mão disso? Eu não estou aqui pedindo e nem defendo que os comandantes façam enfrentamento ao presidente da República ou ao governo. Eu não faço essa defesa. Não gostaria de ver isso. Embora eu também não gostaria de ver os comandantes fazendo a defesa daquilo que é errado. Também não gostaria de ver isso. Agora, eu queria, sinceramente, uma opinião do ministro como ministro da Defesa, não como ministro do presidente Bolsonaro. Porque eu entendo que as Forças Armadas servem ao país e não servem ao presidente. Elas não são as minhas Forças Armadas, como gosta de dizer o presidente Bolsonaro. Elas são as Forças Armadas da nação. Eu queria ouvir a opinião do ministro da Defesa exatamente sobre essa questão. A Embraer ainda está numa situação, é como se ela estivesse num limbo. Qual é a situação hoje mesmo da Embraer? E qual a importância dela para a defesa nacional? E qual a opinião do ministro da Defesa sobre isso? Sobre a questão da Eletrobras. Se tivesse dizendo aqui, olha, nós vamos privatizar aí, no caso, empresas nacionais tocariam, e inclusive com um percentual de decisão do Estado brasileiro, como é hoje a Petrobras, mesmo não concordando, mas compreenderia. Mas você colocar a Petrobras à mercê de empresas estrangeiras, a Eletrobras, e o Brasil perdeu o controle sobre ela, eu quero ouvir a sua opinião com o viés da questão da soberania nacional. E a mesma opinião, ministro, eu quero ouvir sobre a declaração do presidente. Eu não quero que o senhor comente a declaração do presidente, porque eu sei que o senhor vai me responder que não cabe ao senhor comentar a decisão do presidente. Mas eu quero que o senhor comente esta possibilidade que se está ventilando da privatização da Petrobras. Porque aí eu não vou entender mais nada. Como é que o Brasil abre mão de instituições e empresas estratégicas para a sua independência nacional e para a sua soberania. Mas eu quero ouvir a opinião do ministro com a ótica da defesa e da soberania nacional. E aí, ministro, mais duas questões muito rapidamente. Recentemente, a imprensa anunciou que um avião da FAB levou a ministra Damares e a primeira-dama Michele Bolsonaro para uma festa com os parentes dela, está na imprensa. Com os parentes foram para um aniversário no interior de São Paulo. Que eu saiba, aviões da FAB não é para isso. Se procede a informação e que providências o governo está tomando com relação a isso. E a última questão, lamentavelmente, nós discutimos aqui há pouco o ProSub e o Programa Nuclear do Brasil, da Marinha Brasileira, que é um grande programa. O Brasil participa, salvo engano, dos 5 países de um grupo seleto que domina todo o ciclo do combustível nuclear. Isso é extraordinário para nós, isso é um orgulho para o povo brasileiro. E eu nunca vou deixar, inclusive, de fazer as minhas referências ao almirante Otto, que, na época da sua prisão, me pronunciei publicamente da injustiça que a Lava Jato e o senhor Sérgio Moro estava fazendo a um grande brasileiro. Mentiram sobre o almirante Otto. Mentiram. O almirante Otto, se quisesse ser um homem milionário ou bilionário, hoje seria. Era só ter traído o país. E ofertas não lhe faltaram. Então, hoje, nós devemos muito no nosso programa nuclear ao almirante Otto. Eu me refiro a ele apenas para dizer o seguinte: há pouco nós discutíamos aqui a falta de recursos do orçamento para o programa do ProSub. E é uma preocupação, porque o ProSub é um programa de Estado, não é um programa de governo. Ele tem aí, no mínimo, se eu não estou enganado, uma duração de 25 anos. Então, governo nenhum poderia se colocar no direito de cortar quase 60% do orçamento de um programa tão importante como esse. O próprio ministro já colocou que você só bate na mesa, ele usa outros termos, mas disse que você está numa negociação
internacional, você só tem força se você tiver a retaguarda. O programa nuclear, o ProSub é uma retaguarda. Assim como as empresas de estratégia de defesa são retaguarda. Assim como me referi aqui às empresas que estão sendo privatizadas. Encerro dizendo o seguinte, ministro. O seu governo, infelizmente, criou um orçamento paralelo, que é quase um orçamento secreto. Nós não temos controle sobre isso. Ele não é público, a gente não tem as informações corretas. Saiu de 7 para 30 bilhões. Dinheiro que poderia estar indo para o ProSub. Dinheiro que poderia estar indo para a saúde, para a educação. Mas é um dinheiro que está envolvido num esquema pesado de corrupção acerca do orçamento da União. Tomar o orçamento de assalto. Infelizmente, o seu governo fez isso. E eu queria saber aqui qual é a estratégia para a gente resgatar esse recurso do ProSub e de outros programas estratégicos. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência, caríssima deputada Perpétua, ex-presidente dessa comissão, principalmente pelo respeito absoluto ao tempo. Antes de passar a palavra ao senhor ministro, eu quero cumprimentar e agradecer a presença do general de Exército Laerte de Souza Santos, chefe do Estado-Maior Conjunto da